Olá, irmãos, graça e paz. No 23º dia de campanha de oração, referente ao dia 24 de maio, nossa passagem se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 4, dando continuidade. E, novamente, nós vamos ver aqui três temas principais: a morte para o pecado e a pureza da vida, alguns deveres dos crentes uns para com os outros, o sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. São esses três temas que tem aqui na sessão. E é interessante que lembrar, sempre do contexto aqui que Pedro está escrevendo para os crentes que estavam na dispersão, e são forasteiros na dispersão. Lembrar também que anteriormente Pedro falou sobre a questão de renunciar às paixões carnais, Ele fala no capítulo 2, amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a vossa alma. A ideia também de se manter exemplar nas ações, para que por meio das ações outras pessoas possam glorificar a Deus, para que ninguém possa injustamente lhe condenar, ou lhe condenar por algum ato pecaminoso ou um mau testemunho que você fez, algo do tipo. Falou também sobre a questão das ações de graças nos sofrimentos, a glória de Deus, que através do nosso sofrimento nós glorificamos a Deus. E agora no capítulo 4, ele também vai falar um pouco sobre essa questão do sofrimento, na verdade mais da morte para o pecado. Capítulo 4, verso 1 e 2 diz o seguinte: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, irmãos, a gente vê aqui que Cristo, ele sofreu, mas ele morreu na carne, ele morreu para a carne, na verdade. Deixou o pecado. No caso aqui, Cristo, na verdade, nunca pecou, Ele foi o único homem que veio à Terra e nunca cometeu pecado algum. Mas a ideia aqui é de, tal qual Cristo morreu, sofreu na carne, nós morramos para a nossa carne e vivamos de acordo com a vontade de Deus, mesmo no tempo que ainda nos resta aqui, mesmo no tempo que ainda viveremos com a nossa carne. A diferença é que agora a gente tem a natureza espiritual, o Espírito Santo habita em nós, e agora dessa forma a gente pode mortificar a carne e viver no Espírito, viver fazendo a vontade de Deus. Claro, novamente dizendo, nesse corpo corruptível pelo pecado, nós ainda teremos de lutar, teremos de lidar com a nossa natureza pecaminosa, mas nós podemos fazer morrer ela. Um pouco mais à frente, sobre os deveres dos crentes um para com os outros, Pedro ressalta a ideia da gente agir com amor, uns para com os outros. O versículo 8 é muito bonito. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Para que, versículo 11, pulando um pouco, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então a ideia da gente sempre estar disposto a auxiliar, a servir o nosso próximo, principalmente quando ele precisar. E, por último, ele vai falar sobre o sofrer. O sofrer por Cristo é um privilégio glorioso. Versículo 13. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disto,
antes glorifique a Deus com esse nome. Então a ideia que Pedro está falando aqui é que nós devemos nos alegrar à medida que nós sofremos, principalmente por estarmos em Cristo, por estarmos fazendo bem por intermédio de Jesus Cristo. Aqui a ideia, vamos supor, da perseguição, né? Quando você está fazendo aquilo que é correto segundo a vontade de Deus, mas mesmo por conta disso você está sendo perseguido, em vez de você se envergonhar, em vez de você ficar triste, a ideia aqui é da gente se alegrar, porque a gente está fazendo o que é certo, e o fato de nós estarmos sofrendo por aquilo que é correto segundo a vontade de Deus demonstra que nós temos o Espírito Santo, que o Espírito Santo repousa sobre nós, ó, que ele fala aqui, ó, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, irmãos, é de fato um privilégio sofrer por Cristo. Realmente, assim, podem haver perseguições, e sobre uma ótica humana, o fato de nós sermos perseguidos em certo ponto nos entristece, nos deixa um pouco para baixo, mas quando a gente tira os olhos do sofrimento e visa a Cristo, como ele falou, é um privilégio sofrer por Cristo, porque sofrimento bem maior ele sofreu pela gente. Então não que a gente faça algo em troca, porque a gente nunca vai conseguir compensar, a gente nunca vai conseguir fazer algo às nossas próprias custas para tentar equiparar uma equivalência como se fosse uma troca. Não, a gente nunca vai conseguir fazer isso, mas por conta do sacrifício de Cristo, a gente deve devotar a nossa vida a Ele, como uma forma de amor também por Ele, né? E é isso que a palavra dele nos ordena, né? A gente viver para Cristo, mortificando a nossa carne e nos alegrando por estar sofrendo por Cristo. Então, irmãos, que possamos aplicar isso, né? Lembrando que nós iremos sofrer na carne, porém isso não é um fim em si mesmo, pois também como Cristo, nós devemos deixar e mortificar a carne e viver de modo santo. Devemos viver em amor uns para com os outros, agindo sempre com o objetivo de glorificar em tudo a Deus. E devemos nos alegrar nos nossos sofrimentos, pois Cristo, enquanto humano, sofreu igualmente e obteve vitória. E nós, no futuro, obteremos a revelação da sua glória. Então, irmãos, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês e até mais.